Hoje eu tô a fim de falar da maior armadilha da nossa vida, que é a comparação com os outros, e eu quero falar isso de um ponto de vista muito franco, tentando mostrar onde exatamente isso foi um problema na minha vida nos últimos anos, como eu aprendi a lidar com isso e de tentar de forma prática te passar o que é que eu fiz de verdade para escapar desse jogo. Porque ele é um jogo praticamente inevitável, né? Parte da ideia... Cara, quem tá aqui no meu canal vai começar a se cansar de ouvir falar isso. Mas parte da ideia do desejo mimético do René Girard. De que nós vamos imitar os outros, nós vamos desejar as coisas que os outros têm. E vai ser inevitável a gente imitar inconscientemente ou conscientemente as pessoas que são os geradores dos nossos desejos. Basicamente é isso. Você não deseja as coisas que você deseja por causa das coisas em si mesmas, mas porque alguém está servindo de modelo para você. Alguém que tem esses desejos está servindo de modelo para você. Não é à toa que um dos livros mais antigos que existe na história é a Imitação de Cristo, que é literalmente imitar a Cristo, que é literalmente ele aproveitar desse mecanismo do ser humano. E as redes sociais, elas fizeram uma coisa impressionante na nossa vida. Primeiro, maravilhoso. As redes sociais mudaram minha vida. Eu só tenho o que eu tenho, conquistei o que eu conquistei por causa das redes sociais. Mas elas trouxeram uma coisa que não existia antes, que é o seguinte: uma quantidade enorme de pessoas que você vê e só vê lado positivo. Então, se antes você se comparava com o teu vizinho, com o teu primo, com o teu melhor amigo, você tinha um pequeno grupo de pessoas com quem você se comparava e que tinha uma vida relativamente parecida com a sua, agora você se compara até com o Messi, até com a rainha da Inglaterra, agora não é mais rainha, né? Mas você se compara com vidas absolutamente fora do teu radar, assim. Eu posso me comparar com um Conor McGregor e o sucesso na vida de luta de UFC dele e na riqueza dele. Então, assim, são muitas comparações possíveis e a gente só vê o lado positivo das outras pessoas. Por quê? Porque é natural que seja assim. Você não vai sair por aí pela rua contando para as pessoas que você, sei lá, soca a parede quando tá nervoso, que você tá devendo no banco e tá com o nome no Serasa. Você não vai sair por aí contando para as pessoas a briga que você teve com a tua mulher ontem, entendeu? Você não vai sair e contar aqueles desejos maliciosos que você tenta controlar, que você queria estar xingando o teu chefe e que se pudesse você ia lá dar uma encher de porrada. A gente não mostra o lado ruim para as outras pessoas. Então não é nem uma questão de, nossa, as pessoas no Instagram, elas têm uma maldade, elas só querem te mostrar uma vida fantasiosa. Não, o natural é a gente tentar ser o melhor possível para os outros. Isso é o natural. Você vai sair para jantar com seus amigos, vai tentar ser o mais agradável que você pode ser. Você vai sair para conversar no evento de negócios, você vai tentar mostrar suas habilidades de negócios o melhor possível. Então é só natural que seja assim. Acontece que é muita exposição na nossa cara de coisas maravilhosas. E aí é inevitável que a gente comece a se questionar do tipo: por que eu não consigo isso que essa pessoa consegue? Por que eu não tenho essa vida que essa pessoa tem? O que é que Deus tem contra mim que eu não consegui esse dinheiro? O que é que o mundo tem contra mim que eu não consegui esses amigos? A gente começa a criar uma série de questões. É praticamente inevitável a gente não fazer isso, entendeu? Não é nem, é um defeito seu, ou não, cara. Todo mundo vai jogar esse jogo. E as redes sociais trouxeram, assim, essa quantidade absurda de exemplos de coisas maravilhosas que estão totalmente fora do nosso alcance, pelo menos no momento atual, na circunstância atual da nossa vida, que a gente começa a tomar decisões na nossa vida erradas, porque a gente acha que tem que levar uma vida que está sendo apresentada. E porque a gente não sabe
se aquela vida que está sendo, ou melhor, a gente não sabe o custo que aquela vida que está sendo apresentada tem. Assim, eu tenho um exemplo concreto muito simples. Dia desses, a gente estava conversando lá numa reunião de vários empresários assim, de negócios, e aí o cara disse, olha, fulano de tal tem um faturamento, sei lá, um faturamento super alto lá, 1 milhão no mês, fazendo isso daqui. Por que a gente não faz isso aqui também? Eu falei, pô, pera, a gente faz essa outra coisa, que também não é um faturamento bem legal, e a gente não sabe o custo que esse cara tem, porque, beleza, vai que ele fatura 1 milhão, mas gasta 900 mil para ter aquele faturamento. E a gente fatura aqui, sei lá, 600 mil, mas gasta 200. Pô, nós estamos melhor. Nosso jeito de fazer negócio é mais interessante para nós. Então, é inevitável que a gente traga essas coisas e comece a querer mudar o nosso modus operandi, as coisas que a gente faz, com base nesses inputs comparativos. Agora, o que eu fui percebendo, né? Primeira coisa, eu precisei desenvolver um processo de, vou chamar de autoconhecimento, apesar de eu achar autoconhecimento muito complexo. Vou te falar minha tese de autoconhecimento. Você só se conhece olhando para as coisas que você faz. É como se fosse um espelho. Você não se conhece tentando olhar para dentro de si mesmo. Eu acho que isso para mim é impossível. Te leva a tantos pensamentos abstratos e complexos e malucos que você pode até ficar meio doido nessa brincadeira. Agora, eu olho para as coisas que eu fiz. Pô, como é que eu sou com a minha mulher? Como é que eu sou com meus filhos? Como é que eu tô no meu trabalho? O que eu conquistei? Quanto dinheiro eu faturo? O que eu faço no meu dia a dia? Ah, eu leio tantos livros. Ah, eu saio e faço isso. O que eu faço quando eu tô triste? O que eu faço quando eu tô bravo? Eu olho pro que eu faço e aí eu me conheço. Então é um processo bem de espelho, assim. Quer ver teus defeitos? Começa a narrar a tua vida. E aí que vem a coisa. Eu percebi que esse negócio, aqui tem eu tenho um monte. Cara, aqui ó, um caderno, quer dizer, aqui tem 2, aqui tem 3. Esse daqui é o meu de vídeos de YouTube, acabou hoje, num vídeo que eu gravei hoje. Quer ver? Olha isso aqui. Mais um aqui, mais um aqui. Esses são os que estão dentro mais 3 aqui. Cara, eu tenho muitos, muitos. A minha mochila tem mais, aqui tem mais. Cara, eu descobri, graças a Deus, chegou a mim essa ideia de começar a escrever num caderno qualquer coisa. Eu comecei com os morning pages. Vou todo dia escrever no caderno o que está na minha cabeça, de manhã, antes de fazer qualquer coisa. Mas aí eu comecei a testar, e se eu narrar a minha vida? Se eu começar a contar os meus dias? Isso é um diário. Vou escrever o que eu fiz ontem, como é que foi, o que eu senti. E aí eu percebi que o que o diário te dá? Ele te dá uma honestidade pessoal. Do tipo, ninguém vai ler, ninguém vai ver isso aqui é eu comigo mesmo. Entendeu? Eu não preciso falar em voz alta, eu posso escrever, que é menos chocante, parece. Porque quando você fala em voz alta é mais chocante. Então é menos chocante. Então eu comecei a ter uma honestidade pessoal brutal, assim, com os textos. E aí eu percebi que quando eu vou narrando a minha vida, eu vou enxergando tudo o que está acontecendo. E é infinito, cara. Sempre tem algo que você não está vendo cerca de si mesmo. E aí eu fui percebendo que essa atividade, ela tem dupla função. A primeira é essa que eu estou te falando. É um autoconhecimento. A segunda é essa atividade, ela te coloca em um estado de silêncio, de atenção, fora do mundo. Não é fora das redes sociais, não é fora do celular, é fora do mundo. Do tipo, eu tô aqui comigo mesmo, analisando a minha vida, e nesse momento, enquanto eu tô fazendo isso, eu não tô pensando no meu vizinho, na minha amiga do não sei aonde, no outro fulano de tal. Eu não tô pensando em nada, eu estou pensando na minha vida, eu tô narrando a minha vida comigo mesmo. Então eu saio fora desse processo comparativo. Esse processo comparativo ele é muito parecido com o processo de procrastinação, né? Você está procrastinando e você começa a pensar sobre a sua procrastinação, aí você começa a se julgar que você está procrastinando, e aí você começa a ficar triste que você procrastina, e isso aumenta a tua procrastinação e aumenta, é um processo infinito. Você vira juiz e advogado de si mesmo e isso não acaba. Esse negócio do diário e do autoconhecimento ele tem que ser assim, não sou nem juiz nem advogado de mim mesmo, eu sou só um
um jornalista contando uma história. Eu sou um escritor de um romance, de uma novela, de um texto literário contando uma história de um personagem. Então não tem julgamento aqui nesse momento. Tem só a exposição nua e crua, sem comparativo, de quem eu sou e do que eu tô fazendo e da minha vida. E aí, esse processo começa a me mostrar, olha, eu percebi que, nossa, eu não gosto tanto de mostrar minha vida para os outros. Eu demorei a entender isso sobre mim aqui na internet. Porque a internet parece uma exposição, né? Eu tô aqui me expondo, ela é uma exposição, mas, cara, antes eu expunha coisas que eu não queria, eu achava que tinha que fazer. Putz, tem que mostrar minha rotina, tem que mostrar minha mulher, tem que mostrar meus filhos. Não, eu não quero mostrar nada disso. Eu quero mostrar só meu escritório. E acabou, eu não quero que você veja minha vida, eu quero ver minha vida quieto no meu canto. Eu não quero que ninguém saiba o que eu faço às 8 da manhã, ao meio-dia, que comida eu comi, se eu fui num restaurante legal ou não. Eu não quero, eu quero manter isso pra mim. Então eu comecei a perceber, olha, eu não quero aparecer. Essa é a primeira coisa. Aí eu comecei a perceber, nesse processo, cara, se eu não quero aparecer, o que eu quero? Aí eu percebi que isso leva a um segundo trabalho, que é o trabalho de mostrar, de narrar a vida futura. O que parece ser o meu futuro? Deixa eu só avisar minha esposa, estou gravando um vídeo, ela quer que eu vá buscar ela, tá no parquinho com as crianças. Mas enfim, onde eu tava? Cara, e aí eu percebi que escrevendo eu conseguia planejar um futuro. Do mesmo jeito que você começa a se conhecer pelo que você faz, você começa a perceber a história que você realmente quer viver. Qual é a tua vida? Porque se a gente não começa a traçar uma vida pra gente, nós vamos começar a copiar uma vida de alguém sem perceber se aquela vida é adequada. E aí você vai querer vender um negócio porque alguém falou para você vender, você vai querer abrir um negócio porque alguém falou para você abrir, você vai querer ter um certo estilo de casa, de carro, porque alguém está mostrando que aquilo é legal. E você não vai parar para pensar assim, tá, o que eu quero ter? Cara, será que eu quero um carro desse? Será que eu quero uma casa assim? O que eu quero ter? E quando você começa a narrar a vida que você já viveu, se torna mais fácil você narrar uma vida possível para o futuro também. Então, além do diário, você é capaz de começar a escrever a tua história. E é uma coisa interessante, o ser humano a gente aprende por comparação e por contraste. Você quer aprender um idioma? Aprende todas as palavras que você aprender, tenta descobrir qual é a antítese daquela palavra, o contrário. Qual o contrário de... Aprendi calor, qual é o frio? Aprendi bonito, o que é feio. Aprendi bom, o que é mal. Você começa a aprender o contrário, porque a gente aprende por contraste. E a gente aprende por concordância também. Então uma vez que você vai narrando a tua vida futura, e você vai vivendo a tua vida real, você começa a comparar a tua vida real, não mais às outras pessoas, mas a história que você tinha narrado. E aí você percebe, olha, isso aqui que eu narrei, na verdade, eu estava viajando, eu não queria isso aqui, eu percebi na prática que isso aqui não tem nada a ver comigo. Ah, isso aqui que eu escrevi, olha, eu consegui. Caramba, impressionante, eu realmente fiz isso aqui que eu tinha escrito há 2 anos atrás. Agora eu posso... O que vem depois? Então, com a tua vida real, você começa a ajustar a historinha que era só fictícia da tua vida futura. E aí, isso vai te tirando da comparação com os outros e vai te colocando na única comparação possível, que é você com você mesmo. Do tipo, hoje, em comparação com 6 meses atrás, como estão as coisas? Em comparação com 1 ano atrás, como estão as coisas? E até quando as coisas estão piores, é muito mais fácil de você entender o problema real que aconteceu e a saída disso. Então você não se compara só porque agora vai só melhorar. Não, você vai começar a perceber até quando piora. O que é que pode ter levado a essa piora? Cara, isso é de uma beleza tamanha. E aí você começa a sair desse jogo. E aí a gente adiciona um outro fator. Veja, a gente vai naturalmente tentar imitar. Então você precisa adicionar as imitações propositais, do tipo, quem é que eu vou imitar? Você começar a escolher de verdade quem imitar. E você começa a negar todo o resto. Do tipo, eu quero escrever bem. Então qual escritor eu vou copiar? Pô, eu vou copiar a escrita do Bukowski, que é super direta, cheia de velocidade, mas tem um monte de palavrão e besteira.
Eu vou copiar uma parte dela, eu vou copiar ela inteira, ou será que eu vou copiar a escrita do Chesterton, que é cheia de paradoxos, é até bastante engraçada, super inteligente? Ou será que eu vou copiar, sei lá, a escrita do, sei lá, do Machado de Assis, cheia de ironias, com uma percepção interessante da realidade? Então, do mesmo jeito que eu começo a pensar que escrita eu vou copiar, eu começo a pensar, beleza, qual vida que eu tenho, que eu consigo encontrar, que é o mais próximo dessa que parece ser a que eu quero viver? E aí você começa a ir atrás das biografias corretas. Você começa a ir atrás de estudar, será que eu quero estudar a biografia de um empresário? De um esportista? De um santo? De um grande religioso? De um escritor? E você começa, a partir disso, a formar o que eu chamo de assembleia de vozes. São as pessoas que eu vou ouvir, vivas ou mortas. Então, por exemplo, muitas coisas que meu pai fez comigo, eu quero copiar com meu filho. Meu pai foi um ótimo pai, graças a Deus. Então eu posso copiar muitas coisas que ele fez junto com meu filho. E aí eu posso olhar para isso e o meu pai entra na minha assembleia de vozes. Ele é uma pessoa, viva. Agora eu posso pegar assim, caramba, tem todos esses textos aqui de Platão. E eles dizem algo muito interessante. Eu quero que Platão faça parte da minha assembleia de vozes para me explicar sobre a vida. E aí, sei lá, eu tô aqui terminando de ler Moby Dick, né? Faltam umas 200 páginas, eu acho, um pouquinho menos. E aí, eu posso... Cara, o Herman Melville, que escreveu Moby Dick, cara, escrita maneira demais. Ele pode entrar na minha assembleia de vozes nos escritores que eu copio. E aí, devagarzinho, você vai ver que você vai se colocar num estado de estudar de uma maneira muito mais legal. Que é, eu não tô só estudando um assunto. Eu botei minha mão num lugar cheio de pó e agora coçando o meu olho, né? Eu não vou estudar qualquer assunto só por estudar. Eu tô ouvindo uma pessoa que vai moldar a minha vida. E o que eu tô fazendo é propositadamente escolhendo quem vai moldar a minha vida. E eu não vou mais deixar ao acaso, ao algoritmo da internet, me apresentar qualquer pessoa para moldar a minha vida e os meus desejos. Agora eu estou escolhendo. E aí quando você assume essa posição de controle sobre a tua vida, isso é uma coisa transformadora. Porque é muito melhor eu estar frustrado porque eu tentei fazer algo que era meu e não consegui e preciso descobrir o jeito certo de fazer, do que eu olhar para trás e me frustrar porque eu tentei viver uma vida que nada tinha a ver comigo. E eu acho que eu acho que nós vamos ver uma quantidade grande de pessoas nos próximos anos relatando este exato problema. Do tipo, comecei a seguir um influencer não sei o que, aí eu comecei a tentar viver aquela vida, passou 5 anos, eu olhei para trás e falei, cara, eu não queria nada disso, eu só fiz porque estava lá o influencer falando. E aí nem é que é a culpa do influencer maligno, não. É só que as pessoas vão começar a se tocar que elas estão se deixando influenciar sem escolher a influência de verdade. E eu acho que uma vez que você começa a tomar o controle disso, a tua vida começa a ficar muito melhor. Porque eu falei pra minha esposa esses dias assim, não lembro o que eu fiz e deu errado. Eu falei, mas esse negócio que eu fiz e deu errado, sabe o que é o... Pelo menos eu sei que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz o meu melhor, eu tentei e deu errado. Então, eu não me arrependo de ter feito. O problema de dar errado é quando você faz de qualquer jeito, ou faz um negócio que você não queria. Assim, não, deu errado porque eu vacilei. Não, aqui eu fiz o que eu podia fazer. E aí, vendo que eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu posso dormir tranquilo. É tipo estudar pra... Eu não estudei pra concurso na minha vida, mas estudei pro vestibular, né? E eu me lembro, quando eu acabei o vestibular, eu passei no primeiro vestibular, graças a Deus, né? Mas quando eu acabei a prova, no último dia, eu não sabia se eu ia passar ou não. Mas aí eu lembro que eu falei assim, olha, cara, eu estudei, eu passei esse semestre inteiro estudando, eu fiz o meu melhor. Se eu não passar, eu vou só recomeçar. Eu faço de novo o vestibular. Se eu não passar, pelo menos eu sei que eu fiz o que eu podia fazer. Isso me dá uma certa tranquilidade. Eu acho que seria muito mais frustrante eu não passar e olhar e falar, puta, mas eu devia ter estudado mais. Mas eu falhei nisso, eu falhei naquilo. É muito melhor. Cara, eu estudei tudo que dava, eu fiz o melhor, agora só tem que continuar melhorando. Então,
qual que é a conclusão disso tudo, né? Eu percebo que a fuga para você fugir dessa comparação desenfreada com todos esses exemplos infinitos da rede social, você tem que se desligar da rede social e entrar nessa atividade manual de escrita e de análise das ações da sua vida, e não análise de si mesmo, das ações da sua vida. E aí, narrando o passado, narrando o futuro e começando a escolher os seus modelos, devagar você vai saindo desse ciclo e você certamente vai viver uma vida muito mais feliz, muito mais completa, muito mais plena, muito melhor. Eu não sei, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, cara, me conta aí a tua experiência com isso, comparações, todo esse tipo de coisa aí nos comentários. Eu acho que isso é um assunto que seria muito legal de ouvir a tua opinião, o que você pensa, o que você vive sobre isso, tuas reflexões a respeito desse problema, o que você tem feito para sair disso. Comenta aí, acho que vai ser legal a gente conversar. Tamo junto, até uma próxima.